Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo muita paz e saúde para você. No programa de hoje, nós vamos comentar de defensivos agrícolas utilizados no Brasil de janeiro a setembro, que sofreram uma elevação de quantidade. Você vai ver que na Bolsa de Chicago, o cereal também esteve com preços futuros firmes. Vou comentar do mercado do milho e da soja, que vem apresentando reajustes positivos nos preços. E vou conversar com Rafael Barra. O Rafael, ele é presidente da ABDAgro, que é Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio. E o tema que nós vamos conversar é muito importante para a continuidade do processo produtivo do agronegócio. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de defensivos agrícolas utilizados aqui no Brasil de janeiro a setembro, que sofreram elevação de quantidade. Entre janeiro e setembro deste ano, o Brasil registrou um aumento de 10,9% nas áreas tratadas com defensivos agrícolas. Quando comparado com o mesmo período do ano passado, totalizando mais de 1 bilhão de hectares. Isso quando junta todos os setores produtivos do agro. Os números são resultados de uma pesquisa encomendada pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, o Sindiveg, para a Cainitec Brasil, que destaca a soja, o milho, o algodão como os principais cultivos impulsionadores dessa expansão. A análise revela que o volume de defensivos agrícolas utilizados para o controle de pragas, doenças e plantas daninhas cresceu 10,3% em comparação ao mesmo período do ano passado. E esse montante está dividido entre herbicidas, 45% de crescimento, inseticidas, 26%, fungicidas, cresceu 20%, tratamento de sementes, 1%, e outros defensivos 9%. Analisando os 9 primeiros meses deste ano, a área PAT, quer dizer, produto por área tratada, é representada da seguinte forma. A soja usou 35% dos agrotóxicos, milho 27%, algodão 12%, pastagens 6%, cana-de-açúcar 5%, trigo 4%, feijão 3%, citros 2%, hortifrutis 1%, café 1%, arroz 1% e outros produtos 3%. E dentro desse cenário, o valor de mercado totalizou 11 bilhões de dólares, o que representa uma queda de 4,7% em comparação aos mesmos 9 meses de 2023, quando atingiu 12,3 bilhões de dólares. Em relação à distribuição regional, o valor de mercado dos defensivos agrícolas está dividido em Mato Grosso e Rondônia utilizaram 29%, São Paulo e Minas Gerais 19%, Matopiba 14%, Paraná 10%, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 9%, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal 8% e outros 3%. Vale ressaltar que esse crescimento ele é resultante da maior infestação por pragas, doenças e plantas invasoras nos principais cultivos. Alguns exemplos são os casos de cigarrinha no milho verão e também no milho segunda safra, mosca branca e lagarta na soja, milho e algodão e o bicudo do algodão. E agora vamos comentar do mercado do milho e também da soja, que vem apresentando reajustes positivos nos preços. A recente desvalorização do real frente ao dólar tem aquecido as vendas de soja e milho no Brasil, com expectativas de que essa tendência continue agora em 2025.
favorecendo os preços das commodities em reais para exportação. Segundo a Brandalize Consulting, 33% da safra 24-25 de soja já foi negociada acima da média histórica. O consultor Vlamir Brandalize, ele ressalta que produtores têm aproveitado o cenário cambial para antecipar os negócios. No entanto, a consultoria Safras e Mercado, ela alerta que, embora o câmbio beneficie as exportações, a alta produção e estoques elevados lá nos Estados Unidos, Brasil e Argentina podem pressionar os preços até o início de 2025. No caso do milho, os preços também subiram, influenciados pela demanda interna aquecida e pela depreciação do real. Além disso, fatores climáticos e questões comerciais internacionais podem afetar o mercado nos Estados Unidos. Existem especulações de uma nova guerra comercial com a China, impulsionada pelo recém-eleito presidente Donald Trump, que poderá beneficiar as exportações brasileiras de soja. Em sua gestão anterior, Trump, ele, vamos dizer assim, impôs tarifas a produtos chineses, abrindo espaço para que o Brasil aumentasse em até 15 milhões de toneladas as suas vendas de soja para a China. E essa conjuntura reforça o dinamismo do mercado brasileiro de commodities, onde fatores como câmbio, condições climáticas, cenário internacional impactam diretamente as estratégias de venda e as perspectivas de lucratividade dos produtores. E por falar em milho, você vai ver que na Bolsa de Chicago o cereal também esteve com preços futuros firmes. Na Bolsa, o mercado futuro de milho também seguiram em alta ao longo dessa última semana e prossegue agora. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ele divulgou no seu relatório de oferta e demanda mundial, em 8 de novembro, agora no dia 8 de novembro, com ajustes negativos para produtividade, produção e estoques finais de milho nesta temporada, em comparação com o relatório de outubro deste ano. O contrato para dezembro deste ano valorizou 0,8% e fechou a última sexta-feira a $4,31 por bushel. Esse valor de 4,31 por bushel representa, em dólar, $10,18 por saca. Após o USDA reportar no relatório WASDE de novembro deste ano uma queda nas estimativas de produtividade e produção de soja nos Estados Unidos para a temporada 24-25, em relação ao boletim de outubro de 2024, o mercado futuro da soja encerrou a última sexta-feira em território positivo na Bolsa de Chicago. E também houve recuo nos estoques finais da commodity lá nos Estados Unidos e também mundialmente. O contrato para janeiro do próximo ano, para a soja, subiu 0,39%, finalizando a sessão do último dia 8, cotado em $10,30 por bushel. Esse valor representa $22,71 de dólar por saca. E agora vamos falar um pouquinho de mais 19 frigoríficos brasileiros autorizados a exportar carne para a África do Sul. O Ministério da Agricultura e Pecuária aqui do Brasil anunciou que 19 frigoríficos brasileiros foram recentemente habilitados para exportar carne à África do Sul, elevando o total de estabelecimento aptos a exportarem para o país para 28 estabelecimentos. Essa expansão representa um importante reconhecimento da qualidade da carne brasileira e reforça a confiança do
mercado sul-africano nos produtos do Brasil. Os novos frigoríficos habilitados, eles estão distribuídos por 9 estados brasileiros, com São Paulo liderando com 6 estabelecimentos aprovados. As novas unidades incluem 8 frigoríficos de carne bovina, 5 de carne suína, 2 de carne de equinos e 13 de carne de aves, fortalecendo a capacidade de atendimento às demandas específicas no mercado sul-africano. Até o momento, o Brasil exportou mais de 7 bilhões de toneladas de carne neste ano, mantendo-se como um dos maiores fornecedores mundiais de carnes. A inclusão desses frigoríficos é parte de uma estratégia coordenada para ampliar a competitividade internacional e diversificar os destinos da carne brasileira, que já possui presença consolidada em diversos continentes. E agora você vai ver que nem tudo é recuperação judicial. Entenda o que realmente envolve uma reestruturação financeira com a doutora Letícia Moura, advogada da empresa, vamos dizer assim, João Domingos Advogados. Confira. Nem tudo é recuperação judicial. A reestruturação do produtor rural pode passar por várias etapas, a depender da sua situação financeira e também do nível da crise que ele está enfrentando. A reestruturação do produtor rural, ela é um procedimento interno, ou seja, muitas vezes pode ocorrer sem a intervenção do Poder Judiciário. E dentre as medidas mais frequentes dessa reestruturação estão a prorrogação de dívidas, o ajuste contratual e também com alguns fornecedores e até mesmo a identificação de novos modelos de negócio. No que tange à prorrogação de dívidas, é possível ser feito de modo administrativo, em que o devedor consegue uma prorrogação do prazo para pagamento de suas dívidas. Isso sem a inclusão adicional de juros. Já a ação revisional vai permitir que você, produtor rural, revisite algumas cláusulas do contrato, especialmente aquelas consideradas abusivas, como taxas indevidas, encargos excessivos e cláusulas que vão contra a lei. Por fim, a recuperação judicial é um instrumento legal destinado a auxiliar o produtor rural a sair do momento de crise por meio da negociação com seus credores. Ou seja, por meio da elaboração de um plano de recuperação judicial, o produtor vai convidar a todos os seus credores para elaborar uma proposta de pagamento. Essa proposta de pagamento deve passar pelo crivo dos seus credores e ser homologada pelo juízo. Nesse ponto, é importante ressaltarmos que a recuperação judicial é o último remédio, ou seja, ela é a última etapa da reestruturação financeira e ela é destinada àqueles produtores rurais que realmente estão em uma crise aguda financeira e que, sem o acesso ao poder judiciário, não conseguiriam se reestruturar de uma forma tão célere e também efetiva. Então, produtor, se você se identificou com alguma situação narrada nesse vídeo, procure um advogado especializado de sua confiança para identificar a melhor solução para o seu caso específico. E depois do intervalo eu vou conversar com Rafael Barra, presidente da ABD Agro, Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio. E o tema que nós vamos conversar é muito importante para a continuidade do processo produtivo do agronegócio. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Rafael Barra. O Rafael Barra, ele é o presidente da ABD Agro. A ABD Agro é uma associação brasileira de defesa do agronegócio. E nós vamos falar de um tema muito interessante que deu uma
mexida muito grande no setor produtivo agropecuário. Inclusive o Rafael teve agora recentemente lá no STF, Supremo Tribunal Federal, onde ele participou de uma reunião importantíssima e fez até uma apresentação lá sobre esse tema que nós vamos falar, que esse tema pode mexer muito com o setor produtivo agropecuário. Rafael Barra, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Eu já sei da importância da ABD Agro, a gente já conhece, e do trabalho que essa associação vem fazendo através do presidente, que é o Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Para nós sempre um prazer falar do agro, representando hoje a ABD Agro, que é a Associação Brasileira de Defesa ao Agronegócio. Eu, como presidente, tenho o dever de informar a todos, né, o Brasil, essas divisas continentais, tem a espinha dorsal ali, o agro, defendendo ali 1/3 do PIB praticamente, e 1/3 de todos os postos de trabalho do nosso país. E mesmo assim, Toninho, nós não temos ali o devido respeito, principalmente vindo ali dos governantes, Brasília, enfim. Na semana passada estive pessoalmente em Brasília, no STF, né, no plenário, fazendo uma sustentação oral contra a ADI 5553, né, onde o PSOL, como sempre, né, se coloca contra o setor produtivo. Nessa ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, né, o PSOL queria o quê? Acabar ali com benefícios fiscais dados ao agro e, nesse quesito especial, voltado aos defensivos agrícolas, sobre a premissa de que o agro vai acabar com o mundo, vai intoxicar e todo mundo vai morrer intoxicado. Deixa eu cortar você um pouquinho. Realmente vai matar todo mundo. Eu acho até, e eu já falei isso em algumas reuniões, que o agro deveria parar, não é por um ano não, por 6 meses só. Ninguém vai plantar, ninguém vai tirar leite, nada. Sabe o que vai acontecer? Vai matar metade dos brasileiros. Gente, pelo amor de Deus, para. Não, continua. Parece que Brasília é um outro país, é um outro mundo. Totalmente diferente. Totalmente à parte da realidade. E aí, pessoalmente lá no plenário, inclusive sobre a regência ali do ministro Edson Fachin, né, mais de 20 pessoas ali nessa audiência pública falando sobre isso, e apenas eu e mais um, que era inclusive do Rio Grande do Sul, defendendo o agro. Todo o resto, todo mundo batendo. E o discurso, né, a narrativa, é muito interessante de se ouvir, porque é o seguinte, é lindo de ouvir, fala assim, nós temos que acabar com os defensivos, que na verdade eles não chamam de defensivos, chamam de agrotóxicos. O agrotóxico vai intoxicar todos, nós vamos morrer, porque o agro é fascista, o agro é isso, o agro é aquilo. E nós lá, né, escutando. Quando chegou no nosso momento de fala, eu fiz questionamentos pertinentes. Um deles, inclusive, foi o seguinte: qual dos senhores teria coragem de largar Brasília hoje, suas posições, suas divisas, e produzir no campo, a céu aberto? E houve um silêncio tremendo. Por quê? Porque falar é muito fácil, né? Com roupas pomposas, ternos caros em Brasília. E não chove lá não, né? Claro que não, né? Está dentro do plenário. Então, assim, muitos deles sequer nunca jamais colocaram os pés numa fazenda, nunca sujaram as mãos, nunca plantaram um feijão nem no copinho da escola, Toninho. E estão ali bradando e falando narrativas. Isso, assim, é a pontinha do iceberg. Agora está acontecendo essa semana a COP29, né? Lá no Azerbaijão, inclusive. Outra manobra, né, do governo, com todo o mundo, inclusive. Para quê? Para pegar dinheiro estrangeiro, entre aspas, em prol da Amazônia. Sequer, eu aposto e convido e não tenho medo nenhum disso. Os senhores já foram na Amazônia? Conhecem a Amazônia? Já sobrevoaram a Amazônia? Sabe onde fica? Não sabe. Falei sobre isso também no STF. E aí você vê o silêncio profundo. Por quê? Porque, de fato, a gente acaba com a narrativa, né? E deixei claro, sem 1/3 do PIB do agro, sem 43% das exportações, o Brasil quebra. Né? Então a gente tem que ter, no mínimo, respeito. Começa daí. Inclusive, um questionamento também que deixei lá e faço para todos que estão nos assistindo. Existe alguma coisa nesse plenário, por exemplo, que não veio do agro, né, na matéria-prima orgânica? É óbvio que não. Né? Todas as nossas roupas de algodão, enfim.
os tecidos aqui, tudo vem do campo, que seja na origem primitiva, né? Em forma da borracha, que seja, enfim, ou até do subsolo, minerais, tudo é do campo, tudo é do agro. Para eles, no mundo deles de fantasia, nada disso é realidade. Eles só entendem do dinheiro no final do mês e Brasília que paga. Eu acho que o agro precisa se posicionar. Quando eu falo agro, não é ele não, Sem que dúvida. já foi preso por causa do agro, já levou umas cacetadas por causa do agro, vai lá para Brasília no STF, sabe o STF, aquele que... Bonito. Bonito, que manda em tudo? Pois é, estava ele e um outro só e o resto metendo pau. Então, você que é do agro e você que utiliza os produtos produzidos lá no campo, não é que a gente queira que está do nosso lado, não é nada disso. Como ele disse, nós precisamos de um pouco de respeito. E o tal do veneno, do agrotóxico, do herbicida, é igualzinho antibiótico. Quando você está com uma infecção, o médico taca antibiótico. Antibiótico é veneno. Só que é um veneno que cura. A dosagem certa. Né? A dosagem certa. Exato. E nós do agro, com raras exceções, a gente é muito mais responsável do que vocês imaginam. E esses políticos que imaginam. Essa semana eu usei uma frase que a safra brasileira de grãos do agro é muito importante para o país e para o mundo. Agora, a safra de político que nós temos... Isso, inclusive, complicada. é um tema que a gente tem que sempre chamar a atenção, porque melhor do que nós dois, existem aí milhões de pessoas para nos representar. Sim, claro. Porém, o que está acontecendo? A turma não está indo, né? Não está colocando mais a cara a tapa, não está indo para o combate. E a hora que explodir... Né? E aí a gente deixa, né, correr à solta, como diz na roça, e aí o que a gente vê? É uma população maior, entre aspas, né, de corruptos ali em Brasília, tomando conta das cadeiras. Isso é um absurdo. Por quê? Se a gente detém aqui 1/3 do PIB, mais os trabalhos e as empresas correlacionadas ao agro, que fazem ali pertinência ao nosso trabalho, a gente chega quase a metade do PIB do país. Né? Então, obviamente, por relação, a gente deveria ter pelo menos 50% das cadeiras do Congresso. E a gente não tem. Então, a gente vê que a nossa luta ela é muito grande em prol do bem, porém, aleijada de certa forma, porque a gente está precisando de combatente. Né? Inclusive, a BDAG surgiu disso. Surgiu daquela taxa do agro, aqui no estado de Goiás. E quando você mencionou que eu fui preso, fui detido dentro da Assembleia Legislativa, brigando a favor do agro. Né? Inclusive ilegalmente e arbitrariamente, porque me confundiram no meio daquela multidão ali com outro que tinha de fato jogado a cadeira de um deputado no chão. Enfim, nem no plenário eu entrei, fui impedido. Né? E aí me pegaram e falaram assim, olha, vocês estão mexendo com o homem errado, já vai sobrar para vocês. E de fato, então, conseguimos ali resolver tudo e saímos ali perdedores, né, claro. naquela ação da taxa do agro, porém, motivou então a criação da BDAG. Por quê? Só para você entender o trâmite. Nas duas votações, eu estava lá pessoalmente, eu e mais 300 produtores do estado inteiro, inclusive naquele segundo andar ali da Assembleia. Perdemos na primeira, perdemos na segunda, né? Inclusive comprado, que fique claro, né? Sobrecargos e emendas, enfim, tudo dentro da legalidade, mas essa é a palavra. E nesse segundo momento, né, naquela sensação de incapacidade, nós movimentamos o que a gente tinha, que era a base, né, que eram os produtores. Em 3 dias nós conseguimos 800 produtores, assinando procuração, para que agíssemos em legítima defesa deles. Porém, eu, pessoa física, não poderia fazê-lo. Eu precisaria de uma entidade de classe. Procurei, então, as entidades do setor e foi negado, né, o aceite daquela ação. Muito pelo ego e também pela questão de união com o governo. Entendi perfeitamente o recado, né? Então, daquele momento em diante, nós sentamos e falamos, olha, para fazer isso aqui acontecer, nós vamos ter que criar do zero, porque aí não tem ninguém para dar palpite, ninguém para melar o nosso negócio. Né? E assim surgiu a BD Agro. Só para finalizar, Rafael, se tiver um produtor querendo, nos vendo nesse momento, assistindo, o que ele faz para afiliar a BD Agro? E não tem uma coisa, não paga nada. Exato. É zero. Exato.
É, que fique claro, né? A associação, ela não tem fins lucrativos e também não tem dinheiro do governo. A gente não tem padrinho político. Eu sequer, nunca fui, inclusive, filiado a nenhum partido, que fique claro. Porque o pessoal vê um movimento desse e logo já fala. Fala assim, olha, já está querendo movimentar na questão de política. Enfim, isso é zero. Vai movimentar, então, através do @abd.agro, né? Que é o perfil da associação no Instagram, nas redes, e @brfazendas. Lá você vai encontrar tudo, passo a passo, o que já aconteceu, o que está acontecendo. Tá. Nós estamos só no comecinho, então nem pode esperar que nós vamos voltar. @BR-Fazendas. @BR-Fazendas, você vai encontrar tudo sobre a ABD Agro. Filie-se a ABD Agro e vamos crescer esse conjunto aí de produtores, porque o nosso setor vai precisar, viu? Rafael, muito obrigado agradeço. mesmo. Eu quero trazer você mais vezes aqui, que eu sei que tem muita coisa que a gente pode fazer pelo agro. E o nosso programa está aberto aí, escancarado. Se for coisa boa, nós estamos aí com as portas abertas. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Só um minutinho aí. E o nosso programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: normal é uma ilusão. O que é normal para uma aranha é o caos para uma mosca. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. Agora vamos.